Salve galera, Thiago Martins, HP81. Hoje o FABR News não vai ser em forma de texto, vai ser em forma de vídeo, porque o texto está sujeito à interpretação de quem o lê. E aqui nós queremos deixar uma mensagem clara para todo mundo que está nos assistindo aí. E esse posicionamento é o posicionamento de todos os administradores da página. Como todo mundo sabe, no dia 28, a CBFA ela divulgou um ofício informando que todas as movimentações de transferência de atletas entre times estão suspensas. E vocês não estranhem se eu ficar olhando para cá, porque eu anotei para não perder o pensamento. Que beleza. Para quem tem dificuldade na língua portuguesa, não conhece muito bem o nosso próprio idioma, a palavra suspensa, ela também pode ser usada para algo que se interrompeu temporariamente ou definitivamente, adiado ou cancelado. Então a gente pode falar assim que a CBFA proibiu essa movimentação. Só que na prática, gente, isso é uma bosta. Primeiro porque como todos os campeonatos estaduais já começaram, já não tem mais como colocar jogadores, isso daí não faz sentido. Só para a Liga Nacional, o BFA, que eu vou falar mais na frente. Essa palhaçada, porque não tem outro nome, ela começou em São Paulo, na SPFL, que diz que todo atleta que deseja mudar de time, independente do motivo, ele tem que pagar uma multa. O atleta, o time, que seja. Isso é ridículo, porque muitas vezes o cara tem um potencial enorme e ele tem que ficar numa equipe de bosta, desculpa a palavra, medíocre, entendeu? Porque a SPFL está tirando o direito dele de ir e vir entre os times. Isso é ridículo. Mas como a SPFL não é uma federação, ela é um campeonato privado, quem assinou os termos lá é porque está concordando com isso daí. Trouxa é você. Continuando aqui, a regra imposta pela CBFA ela é tão sem sentido, porque eles não têm o poder de proibir, e o máximo que eles poderão fazer é colocar janelas de transferência, como é em todo esporte. Ou seja, se ela falar assim, determinado time não pode contratar mais que 5 pessoas, não pode. O máximo que ela vai poder falar é o seguinte, olha, você atleta pode jogar em até 2 times, 3 times por temporada, como é feito em todos os esportes. E essa medida, na minha visão, ela é muito arbitrária. Porque, como eu disse anteriormente, a CBF ela tira, se ela vier aprovar essa besteira mesmo, o direito de escolha do jogador. Mas é engraçado que a CBFA, ela nunca na sua história deu nada para nenhum atleta. Pelo contrário, eu já fui atleta, a gente já pagou taxa para a CBFA, para ela vir falar que não tem mais dinheiro em caixa. Se dane se o problema for o Guto ou outro presidente que eu esqueci o nome agora. Entendeu? Em 7 meses, 8 meses, ninguém fala nada do dinheiro congelado, por exemplo, pela justiça, que está no nome de uma pessoa física. Porque a CBFA, na verdade, ela só existe no Facebook. Em termos jurídicos mesmo, nem CNPJ aquela porra tem. Tá tentando tirar agora. Mas, dando prosseguimento, e isso eu não aceito mesmo, cara. Isso pra mim é um absurdo. Na minha visão, e na visão dos demais também, a CBFA é um órgão tão inútil que em seus 10 ou quase 10 anos de existência, ela não conseguiu até hoje reunir 4 federações para assinar a porcaria do estatuto que a torna de fato que a torna legalmente Confederação Brasileira de Futebol Americano. Se ela fizer isso, ela pode ir até o Ministério do Esporte, tentar conseguir aí recursos financeiros para aí sim investir na modalidade esportiva no país. Mas pergunta, das 3 pessoas que eu conheço que passaram por aquela cadeirinha abençoada de presidência, quem conseguiu fazer isso? Ninguém, cara. Ninguém. Aí vai ter gente que vai falar assim, porra, Thiago, você tá pegando pesado. O Rogério tá aí tem, acho que 8 meses. Cara, 8 meses, o cara não soltou uma nota para fazer um treino totalmente sem sentido, ele tem tempo? Porra, por que ele não fala aí, por exemplo, do torneio Sub-19, que não tem data nem nada? Por que eu falo que a CBFA é inútil? Em seus quase 10 anos, eu vou perguntar quais são os 3 projetos que a CBFA criou que perdurou. Eu não estou falando que eles eram ruins no início e hoje estão bons. Eu estou falando 3 projetos que ela criou e perdurou. Torneio Sub-19 começou sem data definida de início, sem data de término. Teve federações que tiveram apenas um jogo, por desorganização mesmo. Entendeu? As meninas, o futebol americano feminino.
falaram que não estou falando que foram todas, mas a maioria disseram que se fosse a CBFA a organizar o torneio, a competição, elas preferiam não ter. Daí veio a Liga Nacional, que realmente tem um projeto sério, e falou assim, não, a gente vai estar junto. Aí elas aceitaram. Só por isso que vai estar ali junto. BFA e Liga Nacional são ligas totalmente independentes. Né? Tanto é que em seus estatutos elas falam que não estão sob o comando da CBFA. Então se a CBFA terminar hoje, gente, no esporte não vai impactar em nada. Na dica de nada. BFA é gerida pelos próprios times. Liga Nacional tem o Gibão da Massa lá na frente coordenando tudo junto com os times. Pra que essa porcaria serve? Só pra estressar? Mas vamos dando prosseguimento aqui. Já até falei. E o mais legal do torneio Sub-19 que disseram que é uma preparação pro torneio mundial de 2019. Tô imaginando a beleza que não vai ser, né? Em termos de história, uma equipe ela sempre irá sobressair economicamente em cima de outra. Isso é a ordem natural do esporte, pois sempre teremos equipes que possuem recursos e outras não. Isso em toda a modalidade esportiva, não é exclusivo do futebol americano no Brasil. Em segundo lugar, sobre esse ofício, eu posso criar subterfúgio esportivo via de tryout para mascarar essa decisão. É simples contornar, entendeu? E ainda ter os ganhos que eu quero da mesma maneira, sem ter nenhum tipo de penalidade. E existem medidas também que protegem os times. A exemplo, se eu estou inscrito no campeonato estadual pelo time A, eu não posso ir para o time B. Então, essa decisão é uma bosta mesmo. O que a CBFA tem que pensar são em coisas que venham agregar ao esporte e não com quem está contratando ou deixou de contratar. Até mesmo porque o esporte é amador e sou eu quem me banco, igual eu disse anteriormente. O que a CBFA também tem que fazer é o seguinte, conciliação de calendários. Olha, no primeiro semestre é estadual, no segundo semestre vem os campeonatos nacionais. Entendeu? Quer copiar as coisas boas, copia, mas não copia essa porcaria dessa SPFL, que no caso do Leme aí, ó, a punição pro Leme, meu amigo, é uma verdadeira palhaçada, né? Que ele é um circo. Né? Os caras enfiam porrada, enfim, não quero entrar nesse mérito agora. O que ela precisa é estruturar um sistema que vai operar de forma autônoma, cujo objetivo de uma confederação é fazer com que as federações, times e atletas possam operar de forma autônoma e não independente. Mas é isso que a gente precisa, sabe? É de sistemas de gestão. E o que mais me deixa assim perplexo é que o Rogério ele é formado em gestão esportiva. Rogério, o que você está fazendo com seu conhecimento, cara? Olha as cagadas. Eu vi ontem a sua live, não vou falar por qual canal. É umas besteiras, uma falta de conhecimento das leis esportivas, saca? É ridículo aquilo. É um desconhecimento total das leis. Do ponto de vista jurídico, o ofício é uma aberração. Você não pode proibir transferências, igual falei anteriormente, apenas limitar a atuação de estrangeiros. A decisão ela é arbitrária sim, porque a própria CBFA, que legalmente não existe, só no Facebook, reitero isso, poderia ser denunciado no STJD se existisse. Como não existe, aí fica a minha dica para os times, essa proibição ela pode ser derrubada na justiça comum e uma liminar garantiria os times de continuarem contratando e transferindo atletas, mais aquelas outras formas que eu disse que tem como burlar as regras aí. Então é o seguinte, gente, o esporte no Brasil ele ainda é muito pequeno, parece que ele é grande porque a gente tem vários amigos que participam do futebol americano, comentam sobre isso, mas a verdade é que ele ainda é pequeno. E nós temos assuntos mais importantes a serem tratados do que quem está contratando ou deixou de contratar. E é engraçado porque quem está chorando essas pitangas aí são justamente times, né, que no passado ficavam convidando atletas em potenciais de outras equipes para integrar a sua. A diferença é que não pagavam nem um centavo. E antes que alguém fale assim, a obrigação da CBFA é com a seleção brasileira, eu quero lembrar que a CBFA no jogo do Brasil e Argentina não colocou um centavo no evento. Foi uma empresa privada, que eu prefiro não falar o nome também, que arcou com todos os custos, tiveram os prejuízos. É isso daí. Galera, fique com Deus, um forte abraço. Nós não iremos mais tratar deste assunto aqui na página, porque senão fica uma coisa muito chata. A página é para ser de zoeira. Mas tem coisas que são tão fodas e tão complicadas de se aceitar que a gente fala de maneira séria também. Até mais.